Uhum. Bom, gente, então mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a todas. É um prazer estar aqui com vocês neste dia um pouco apocalíptico aqui em Curitiba, né? Ah, Vindo o mundo abaixo, parece que está vindo também uma nuvem de gafanhotos e meu marido acaba de me mandar uma notícia de que, segundo não sei quem, os alienígenas estão se preparando para invadir. Então, é só o que está nos restando, né? quem sabe eles nos ajudam. Exato. Bom, e nós aqui resistimos, né, na frente. Ai, gente, que pânico, tá dando uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Bom, e estamos aqui hoje, então, muito felizes por mais no nosso segundo encontro do nosso ciclo de estudos sobre diversidade do Espaço Diverse, que é uma parceria minha, Tainá Leite, com a Bia Santa Rita, do Diversas Soluções em Diversidade, que é uma consultoria muito bacana. E nós nos unimos, então, sob a bênção do mestre Reinaldo Bulgarelli, que nos conectou, e descobrimos muitas sinergias, entre elas esse desejo de fazer a diferença no debate sobre diversidade, contribuindo, né, com as nossas pesquisas, com o nosso estudo e também com essa nossa vontade, esse nosso desejo de conectar o mundo corporativo, as empresas que vêm trabalhando cada vez mais com isso, ao mundo acadêmico, né, da produção de conhecimento sobre o tema, porque a gente sente que existe aí, muitas vezes, um vácuo, um ruído de comunicação, ou um vácuo de comunicação. Então, um dos principais objetivos desse espaço é a divulgação de conhecimento, a conexão também, né, entre esses dois mundos, e a troca de ideias e aprendizado sobre esse tema que enriquece a todo mundo. Então, as pessoas às vezes ficam um pouco surpresas com esse formato em que nós supostamente estaríamos compartilhando com a concorrência, né, digamos assim, mas para nós é muito natural, é muito da nossa essência mesmo como empreendedoras no mundo da diversidade, que esse conhecimento seja o mais compartilhado possível. Hoje eu brinquei, né, no meu jeito característico, com uma empresa falando que, bom, se é para que as pessoas falem sobre o tema, que pelo menos elas não falem bobagem, né? Então estamos aqui para todas aprendermos a falarmos com propriedade de um assunto que não é um assunto tão ele não é tão intuitivo quanto pode parecer, né? É um assunto que traz bastante complexidade, que necessita de um letramento, né? Necessita de uma formação teórica para que a gente faça de uma forma que não seja um tiro no pé. Então, o formato dos nossos encontros são sempre com convidados, homens e mulheres e pessoas não binárias também, se conseguirmos, com a maior diversidade possível, para que a gente agregue, né, nesses debates sempre o olhar prático de quem está trabalhando com isso nas organizações, o olhar de quem está estudando isso, né, nos mais variados campos, e a gente possa aprender também com todos vocês. Nós mandamos sempre com antecedência uma indicação de bibliografia, né, de leituras, que não é para ser nada denso ou complexo, mas é só para agregar um pouquinho de uma troca aqui ao nosso debate. Sempre a última quinta-feira do mês, então vocês já podem também ir se programando, colocando aí, reservando o calendário de vocês. E hoje nós vamos falar com 3 convidados, né? A Bia que não é convidada, né? Mas vai ser a nossa especialista do dia, da casa. Mas nós vamos falar com a Cláudia Cavalcante e com a Milka. Gente, travou aqui, vocês estão me ouvindo? Amo, Milka perfeito. Silva, nossa maravilhosa, que dá de casa também, as duas, mas, né? Eu vou já logo apresentá-las, mas antes eu vou me apresentar, né? Porque eu acabei de me dar conta que eu falei e não disse quem sou, então vocês podem estar aí, quem é você na fila do pão. Bom, eu sou a Tainá Leite e sou consultora em diversidade e inclusão, pesquisadora de gênero, cuidado e maternidade, mestranda em sociologia, mãe do Cacá,
autora do livro Gestar para Ir Amar Não é Só Começar, que eu lancei o ano passado, discutindo justamente essas perspectivas essencializadoras do cuidado, da maternidade, e estou consultora na ONU Mulheres para os princípios de empoderamento da mulher nas empresas, e acho que falei tudo. Sou mentora e coach também de mulheres. Logo mais, para quem estiver animado, tem outro webinar que eu vou falar sobre liderança protagonista. E é isso, gente. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar brevemente a nossa primeira convidada, que é a Cláudia. Cláudia Cavalcante. Tainá, faz a tua audiodescrição. Eu recebi um feedbackzinho da última, que a gente não fez áudio. Teve gente que sentiu falta, acho que até como boa prática. Então vamos lá, tem razão. Bom, e hoje a minha audiodescrição tá especial, porque eu estou ainda por cima de batom roxo. Então, eu sou a Tainá Leite, eu sou uma mulher branca, estou com cabelos presos, e uma blusa de lãzinha verde, um colar preto grande com um círculo ao meio e um detalhe vermelho, e com um batom roxo bem chamativo. Vou então passar, sem mais delongas, para a Cláudia Cavalcante, minha colega na ONU Mulheres, minha irmã gêmea praticamente hoje em dia, né, Cláudia? A gente fala 25 vezes por dia. E uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito nesse processo, que trabalha já com esse tema há muito tempo. Então, a Cláudia é especialista em diversidade e inclusão, tem uma experiência de mais de 20 anos no mundo corporativo em desenvolvimento organizacional e recursos humanos. Atuou em multinacionais como Citibank e Unilever, onde ela foi, inclusive, a facilitadora, né, dos processos relacionados à produtividade e clima, e conquistou o prêmio WEPS, de categoria Diamante, para a Unilever, em 2016. E lá também foi head da área de diversidade e inclusão. Hoje ela é sócia da Vert Consulting, liderança, diversidade e inclusão, e consultora, né, junto comigo, lá na ONU Mulheres para os princípios de empoderamento. Clau, amiga, eu vou deixar você se apresentar melhor, falar um pouquinho da sua experiência dentro desse nosso tema de hoje, que é diversidade e inclusão, por onde começar. Claro. Gente, muito obrigada. Obrigada, Thay, pelo convite. Bia, um prazer estar aqui. Milka, boa tarde a todos, todas e todes. Não sei se temos homens aqui. Será que temos? Temos, eu acho que eu tô meio viciada nos encontros da ONU Mulheres, que é predominantemente de mulheres, então por isso a minha pergunta. Temos sim, tô vendo o Caio aqui, são poucos, mas tem. Muito bom, muito bom. Gente, acho que a Tainá já me apresentou, mas além disso tudo que ela contou, eu queria dizer que eu sou mãe do Miguel, casada com o Hélio, trabalho com esse tema, como a Tainá disse, há bastante tempo, e eu brinco que eu me apaixonei por esse tema na Unilever, então eu fiz minha carreira toda em recursos humanos, trabalhei em todos os subsistemas de recursos humanos que vocês podem imaginar, né, existentes, exceto a remuneração, para ser honesta. Fui business partner de todas as áreas, eu fiquei 17 anos na Unilever, mas os últimos 8 anos eu fui a head da área de diversidade e inclusão. E foi uma experiência sensacional, onde eu me encontrei. Só deixa eu te interromper rapidinho. Faz a sua audiodescrição. Desculpa, verdade, lógico. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo liso, um pouco abaixo do ombro, uso óculos, porque de perto eu não enxergo mais nada, a idade é uma droga nesse sentido, o que nos traz muita experiência, mas faz a gente perder um pouco a visão. Tô com uma blusa, combinando meio com o meu óculos, meio mesclada de preto e como fala? E bege, pintadinha. Então, essa sou eu. Continuo falando, a Milka vai se apresentar primeiro? Como é? Acho que a gente se apresenta, a Milka, depois eu, daí a gente vai para vocês de novo. Então, essa sou eu. Eu acho que a Milka caiu, gente. Eu caí e voltei, gente. Tá. Milka, querida, a palavra está com você para a sua apresentação. Olá! Gente, eu sou a Milka,
Milka Silva, eu acho bem engraçado quando as pessoas perguntam, mas não tem outro sobrenome? Gente, eu vim do Pará. Lá a gente é Silva Santos, a gente é tipo Pereira, a gente é assim. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, uma mulher negra e eu acho que uma observadora da vida e de tudo isso. E eu acho que todas essas observações e todas essas interseccionalidades, né, esses recortes, eles acabaram me levando para o cuidado com pessoas. Então, hoje é onde eu estou, trabalhando com pessoas, apesar de ter migrado de tecnologia até chegar aqui. E vim aqui para compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre como tem sido esse trabalho em que a gente começa a olhar para o indivíduo com tudo que ele traz, né? Eu vou fazer minha audiodescrição. Gente, só lembrando, o meu problema visual, ele traz um pouco de daltonismo. Então, assim, não sei que cor vocês estão vendo, mas para mim pode ser rosa, vermelho ou laranja. Eu escolho a cor que eu quiser. Então, eu tenho uma liberdade nisso. Então, eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos crespos na altura dos ombros, médios, e tento fazer eles com bastante volume. Às vezes consigo, às vezes não. Uso óculos. O meu óculos ele também é rajadinho de marrom com amarelo. Estou com um blazer preto e uma camisa vermelha ou rosa, depende de quem, né? Eu tô com um colar bem colorido também, que eu gosto muito. Muito bem. Sou eu? Oi, gente. Então, eu sou a Beatriz Santa Rita. A maioria das pessoas me conhece como Bia, podem me chamar de Bia. Eu até gosto mais. Acho que tem alguém que precisa fechar o áudio ali. Ou, Tainá, fecha pra gente, por favor. Eu estou, né, consultora, sou fundadora da Diverse, fiz essa opção de trilhar esse caminho de consultoria desde 2018. Diversidade, eu vou fazer minha audiodescrição antes de falar um pouquinho da minha trajetória. Sou uma mulher negra de pele clara, de olhos claros e traços mais finos. Tenho o cabelo enrolado na altura do ombro também. Estou de fone branco, blusa jeans e óculos. Sem batom, sem colar, sem brinco, que é o jeito que eu gosto mais. Sou mãe da Maria Laura, casada com o Célio, que é um homem negro, filha que cuida dos meus pais em fase mais adoecidos. E venho trilhando essa trajetória com diversidade desde 2012, né? Minha formação é em responsabilidade social, tenho mestrado em diversidade. A diversidade veio para mim como um tema de cuidado, né? O cuidado com pessoas sempre permeou minha carreira. Com o começo da minha carreira, eu trabalhava com comunidades, depois passei para a vida corporativa, trabalhei no sistema FIEP e coordenei um programa interno de diversidade durante 2 anos. Aí foi minha escola de diversidade, comecei a me especializar nesse tema, encontrei dentro de sustentabilidade, que era a minha grande área, um tema que de fato faz sentido para mim, onde eu encontrei meu propósito. A gente vai falar hoje, então já vou falar, né, já introduzi o tema, de diversidade e inclusão, por onde começar? Que é uma pergunta que tem sido recorrente, tanto de profissionais que já estão atentos a esse tema, mas não tem essa incumbência ainda na empresa onde trabalho. Muita gente me procura, eu sei que muita gente procura a Tainá, a Cláudia e a Milka também, perguntando como começar a trabalhar com diversidade. Então, a gente quer lançar a luz para esse público que tem interesse nesse tema e também um outro perfil, que eu acho que tem gente aqui que já até escreveu algumas coisas, está já com alguns desafios, né, de diversidade na sua organização, já é uma referência nesse tema, muito embora muitas vezes isso não acontece de modo formal. Acho que a gente vai contar um pouco das nossas trajetórias, mas a ideia é refletir, ajudar vocês a refletir um pouco nesse caminho. Então, eu vou falar um pouquinho, até preparei uma apresentação, mas acho que eu prefiro deixar a minha fala para o final, que a gente escuta primeiro a trajetória da Cláudia, depois da Milka. Nós convidamos não só porque são 2 profissionais que a gente adora, são nossas amigas, mas porque tem trajetórias consistentes com esse tema, em empresas de organizações diferentes, né? Como elas já
contaram um pouquinho, a Milka agora no Paraná Banco, e também com outros desafios aí na área, na temática LGBT+, ela vai contar. A Cláudia na Unilever, eu tenho essa experiência do sistema FIEP, a experiência de consultoria, assim como a Tainá. Então, acho que as convidadas ilustres podem começar e no final eu pego de novo para compartilhar algumas reflexões. Só eu vou fazer em formato de pergunta. Antes disso, eu estava refletindo sobre essa pergunta, sobre diversidade e inclusão, por onde começar, e até tema de um workshop que eu tenho feito em algumas empresas, mas as respostas que a gente tinha um ano atrás já não estão nos servindo, né? Por onde começar? Poderia dizer que a gente pode, os caminhos tradicionais, né? Por um diagnóstico, por olhar para dentro da organização, mas eu acho que esses caminhos tradicionais nem sempre servem. A gente tem muitas portas de entrada para começar esse tema, então a gente vai conhecer quais foram as portas de entrada da Milka e da Cláudia. E um primeiro comentário, assim, que eu faço é começar por eu chamo de autoeducação, né? Estudando muito o tema, como a Tainá trouxe um pouquinho, né? É um tema que está em alta, mas não é fácil, então nos prepararmos para termos conversas difíceis exige dominar o universo de públicos que a gente não faz parte muitas vezes, de conhecer realidades, e não só conhecer realidades, mas olhar para dados, para ter uma informação quantitativa de qualidade e depois ouvir as pessoas entendendo um pouco mais esse universo. Então, quero perguntar já, acho que é a Cláudia primeiro, né? Cláudia, como que foi o teu começo profissional com esse tema e o que você tem para trazer para a gente de dicas? Acho que a Tainá tinha falado, a gente organiza o encontro em 45 minutos de fala, né? Já avançamos aqui um pouquinho. E a segunda parte dele em perguntas e respostas que podem ser feitas por voz, por vídeo, ou até aqui no chat, se vocês quiserem falar. Mas a ideia é ser um pouquinho mais interativa. É isso. Vamos lá, Cláudia. Bom, gente, eu vou contar um pouco da minha história na Unilever, porque eu acho que ela consegue traduzir muito o que foi esse começar. Quando eu assumi a posição na Unilever como a head da área de diversidade e inclusão, a Unilever já tinha um entendimento muito claro que diversidade era uma estratégia de negócio. Então, essa era uma diretriz global que vinha muito forte e a gente sabia que se a gente tivesse um reflexo do nosso consumidor, da sociedade onde a gente estava inserido, na nossa força de trabalho, a gente seria muito mais efetivo como business. Então, a primeira coisa importante que eu gosto de destacar aqui é que, assim, a primeira liderança, e foi a pessoa que mais me inspirou, era o CEO global da Unilever. O Paul Polman ele até hoje, ele não é mais o CEO, mas ele é um ativista dessa causa. Então, ter a pessoa número 1 da organização globalmente como alguém que acreditava nisso, sem dúvida, foi um grande facilitador, né? Mas quando eu sentei na posição, eu não era a primeira pessoa, eu não comecei a construir o programa do zero, mas eu gosto muito de contar qual foi a minha experiência, porque eu acho que ela traduz muito o que eu tenho agora como consultora visto as coisas acontecendo. Quando eu sentei, então, a gente tinha três pilares muito claros que seriam trabalhados e um deles muito importante que era a equidade de gênero, a busca pela equidade de gênero, né? Muito bem, algumas ações já sendo direcionadas, mas havia um desconforto da organização aqui no Brasil que dizia, bom, a gente está trabalhando mulheres, mas o mundo vai muito além de só de mulheres, né? E a gente precisa, então, começar a trabalhar, a gente tinha uma necessidade altíssima de trabalhar com diferenças de com diferentes classes sociais. A Unilever é uma companhia que tem um portfólio de produtos que vai de classe A a classe E. Então, a gente tinha essa busca. E eu confesso que quando eu sentei com o CEO e ele me falou, aqui todo mundo é igual, aquilo me incomodou, porque éramos 13 mil funcionários. E acho que a minha sacada naquele momento foi dizer para ele, olha, a gente é tão bom, é tão referência em conhecer quem é o nosso consumidor, porque a Unilever tem é muito forte nisso, né? Benchmarking para isso. Falei, vamos usar a mesma metodologia que a gente tem para conhecer o nosso consumidor, para conhecer quem são nossos funcionários. A gente está partindo de uma premissa de que é todo mundo igual, mas é premissa pelo que a gente está vendo, o que é visual, né? Ele falou, nossa, interessante, nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade de usar, inclusive, a metodologia de como conhecer o consumidor para conhecer o funcionário. E foi o que a gente fez um mergulho
e a gente descobriu coisas muito óbvias, na verdade. A gente descobriu que a gente tinha muito mais diversidade do que a gente imaginava. A gente tinha um pilar enorme, com um investimento gigante para trazer pessoas de classes sociais menos favorecidas, e a gente descobriu que dentro de casa a gente tinha muito mais gente do que a gente imaginava. O que a gente não tinha, de fato, era um ambiente inclusivo. A gente não tinha uma liderança inclusiva que, mais do que respeitar essas diferenças, que conseguisse potencializá-las. Porque eu acho que esse é o papel de um grande líder inclusivo. E aí a gente falou, bom, não adianta nada. A gente está trabalhando faz 5 anos com foco em diversidade, mas a gente nunca parou para trabalhar com inclusão de fato. Né? E inclusão pensando em criar um ambiente onde cada um na sua, né? Cada um ali é diverso na sua, cada ser ali é diverso, mas que a gente tivesse um ambiente que as pessoas se sentissem confortáveis para que elas fossem elas mesmas. E aí a gente redirecionou, redesenhou todo o programa, considerando, sim, trabalhar com frentes de diversidade, mas também de trabalhar com inclusão. E quando a gente fala de trabalhar com inclusão, a gente está falando de trabalhar mudança cultural, né? Então, essa foi uma jornada que foi construída. Então, por isso eu fiquei nessa posição quase 7 anos. Eu não posso dizer para vocês que teve uma ação específica, teve um conjunto de ações. Então, por isso eu gosto sempre de falar, apesar, Bia, de você ter falado no início que existem várias formas de começar, e é totalmente verdade, mas quando a gente tem clareza, quando a gente tem uma fotografia de quem somos nós, onde estamos nesta jornada, para a gente foi um facilitador importantíssimo e que fez com que a gente redirecionasse completamente o programa. Então, essa fotografia foi fundamental e, no fim, depois ela foi usada como benchmarking globalmente, foram pelo mesmo caminho. Então, tirar a fotografia, identificar quais eram, então, as barreiras e os impulsionadores dessa cultura para que a gente seguisse em frente, foi muito importante. E aí, obviamente, construir ações que fizessem sentido para endereçar onde estava a raiz do problema de fato, né? Então, como eu disse para vocês, a gente chegou à conclusão que não precisava ficar buscando tantas pessoas de classes sociais distintas, como a gente tinha um programa que fazia um investimento enorme, porque a gente já tinha elas dentro de casa. E isso foi criando um senso de pertencimento nas pessoas muito forte. Então, a gente foi conseguindo engajar todo mundo, as pessoas começaram a entender para que aquilo estava sendo feito, né? Então, a gente foi ganhando muita força. Em 2016, a Unilever aqui no Brasil foi a primeira empresa do grupo a ter equidade de gênero, a ter equidade nas posições de liderança. Então, a gente, com metas, sim, né? Metas que os executivos tinham, mas a gente chegou a ter 50% de mulheres em posições, 49,7% para ser super exata, de mulheres em posições de liderança. E aí a gente ganhou o prêmio, a gente foi reconhecido pelo prêmio da ONU, enfim, como a primeira empresa a seguir os 7 princípios e tudo mais. Então foi uma jornada, né, gente? Então acho que muitas empresas às vezes me perguntam qual é a ação? Não existe a ação, existe um conjunto de ações que são importantes a gente pensar de curto, médio e longo prazo para que você consiga construir um programa que de fato faça sentido e que seja sustentável, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. Em 2016, eu brinco que eu fui picada pelo bichinho da diversidade, eu me apaixonei, eu fiz um curso em Londres pela Unilever de especialização no tema e foi incrível, assim, diversidade mesmo, porque o grupo era super... Foi um curso, uma formação interna só para pessoas da Unilever, mas tinham pessoas do mundo todo, e foi muito, muito importante para mim. E aí eu resolvi... Eles queriam que eu voltasse com a minha carreira para recursos humanos, eu resolvi que estava na hora de fazer a guinada, então desde 2016 eu venho atuando como consultora. E vejo de verdade coisas muito... Vejo um mercado hoje muito carente de entender que não basta só trabalhar na diversidade. Então, esse tem sido um pouco do caminho que eu tenho trilhado com os clientes. Pensar sempre, eu até falo que é um tripé, o que é trabalhar a diversidade, trabalhar a inclusão e trabalhar o líder inclusivo. Então, esse tem sido um pouco da minha jornada na construção enfim, com diferentes empresas de diferentes segmentos. Então, essa é um pouco da minha história, gente. Obrigada, Clau. Eu vou já logo passar para a Milka, então, querida, você já vai, né, nos brindar aí com a sua trajetória, e depois a Bia conduz o bate-papo mesmo, né, enfim,
aprofundando um pouquinho a complexidade aqui do tema. Milka, eu só preciso que você ative seu som, porque eu tinha colocado de desativar o som de todo mundo que estava entrando e te desativei sem querer. Desculpa. Uhum, combinado. Gente, queria ficar aqui ouvindo a Clau, maravilhosa. E interessante como a gente, às vezes numa conversa, eu, a Tainá, a Bia, o quanto a gente aprende, né, o tempo inteiro. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita busca de conhecimento. E eu acho que nessa semana está acontecendo tanta coisa. E que bom que uns estão aqui, que bom que outros estão, sei lá, acompanhando o RH, o Summit que está acontecendo, esses movimentos, né, em relação a racismo e também a esse debate sobre raça. Então, tudo isso é muito produtivo. Eu vejo isso com muito bons olhos. Isso é muito bom. Acho que para falar um pouquinho de como eu tenho trabalhado esse tema dentro da empresa Paraná Banco, acho que eu preciso voltar um pouquinho e falar um pouco de mim ali. Como eu falei um pouco no início, eu tenho uma relação muito pessoal com a causa, né, de pessoas com deficiência, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual, então eu tenho perda visual constante, ainda é visão parcial, né, uma perda parcial, mas eu acho que, assim como todas as outras dificuldades, eu acho que elas vão construindo esse olhar em que acaba te levando para você olhar mais, de uma forma mais próxima para o outro. E isso me fez sair do mundo da tecnologia. Eu tenho formação em tecnologia, já fui desenvolvedora e fui migrando. Quando eu entrei no Paraná Banco, eu já estava com muita vontade de começar a assumir que eu poderia contribuir para esse tema. Então, já era uma pessoa com deficiência dentro da área de tecnologia, sendo nortista, morando no sul do Brasil, sendo mulher, trabalhando com tecnologia, que não é uma coisa muito fácil também. Então, lidando com o tema na minha rotina, no meu dia a dia. E quando eu me vi nesse desafio de migrar para a área de recursos humanos, eu acho que o primeiro passo que eu decidi foi incluir o acolhimento em todas as minhas análises e considerar que todas as outras pessoas que estão envolvidas naquelas situações, elas são capazes. Você não precisa ter dó de ninguém, você não precisa ter pena de ninguém, assim como você não precisa também demonizar uma pessoa que por um motivo ou outro está tendo uma atitude preconceituosa sobre algum tema. Então, eu acho que isso para mim foi importante para que eu conseguisse separar um pouco desse meu envolvimento com a causa, que me fazia ter um distanciamento muito grande do negócio. Hoje eu, além de estar como líder de diversidade e inclusão no Paraná Banco, com as ações ali, eu também tenho outras ações. Hoje eu sou coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTI, e que é um trabalho apesar de ser dentro de uma ONG, mas é voltado para a área corporativa também. Então, eu decidi, mesmo com esse envolvimento com essas organizações, sempre trazer um olhar para o mundo corporativo. E para você olhar para o mundo corporativo e você dizer para um empreendedor, para um CEO, até para um líder que tem muito senso de dono, de que diversidade importa, você precisa mostrar para ele o quanto aquilo é importante para o negócio também. Porque todo mundo tem as suas causas pessoais e se a gente pudesse, a gente doaria, sei lá, quantas cestas básicas, né, para quem necessita. A gente faria muitas doações. E pessoas com deficiência, e quando se fala desses grupos minoritários, esses grupos eles não precisam disso. Né? A gente não está falando de doações, a gente não está falando de nenhum tipo de pena que você precisa ter. Você precisa simplesmente trazer uma equidade de oportunidades. Né? Você precisa favorecer aquelas pessoas que já tiveram uma trajetória muito difícil em relação a oportunidades de mercado. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava ter esse olhar para o negócio, tive um distanciamento um pouco
importante ali para mim, e eu comecei a estudar todas as relações de diversidade com o negócio. Isso para mim foi muito importante, principalmente dentro da minha empresa. E, inclusive, ontem nós tivemos uma notícia muito incrível, maravilhosa, que nós fomos eleitos uma das 70 melhores empresas para as mulheres trabalharem no Brasil. Estamos no número 25º, dentre as empresas médias, e assinamos o EPS da ONU Mulheres, inclusive. Então, assim, são conquistas que a gente vem trazendo, juntando toda a necessidade que a gente vê de mercado e de todas essas pessoas com o negócio. Então, toda a construção ela foi feita com base na empresa. Hoje, nós temos a diversidade como parte, inclusive, da nossa cultura. Temos esse pilar de diversidade está dentro da cultura, está dentro das nossas políticas institucionais, e essa construção ela só foi construída com observação, como a Bia falou, como a Clau falou, porque não tem como você não observar o seu público, então a gente precisa começar de alguma forma. Estou falando aqui do ponto de alguém que tinha a possibilidade de fazer isso, sou do RH, né? Então, depois eu acho que eu posso trazer alguns insights sobre quem está em uma empresa, não tem todo esse poder decisório como RH, mas como colaborador também pode fazer a sua contribuição. Então, como RH, o que foi feito exatamente? Nós tentamos identificar aquilo que tínhamos. E assim, gente, sem budget para trabalhar, sem uma cadeira oficial de diversidade, porque a gente sabe que inicialmente a gente não consegue isso tudo, e começamos a encontrar pessoas dentro da empresa que também pensavam dessa mesma forma, que buscavam esse conhecimento, começamos a trocar informações uns com os outros, pegar pequenos grupos e testar modelos. Então, o teste ele funciona muito porque não adianta, não tem uma receita de bolo. A história ali da Clau com a Unilever é linda, já ouvi diversas outras histórias e a minha no Paranabanco é completamente diferente. Então, primeiro, observação para isso tudo, depois você precisa se munir de conhecimento e de pessoas. Sabe, comecei a entrar em grupos, em movimentos, em pessoas que poderiam agregar, em pessoas que poderiam trocar comigo. Há 4 anos atrás, você pensava em fazer um bench, você dizia, meu Deus, com quem? Você fazia por e-mail, foi uma callzinha ali que você ligava para alguém de São Paulo para te dar umas dicas. Ou então você pegava empresas que estavam completamente distantes da sua realidade, sabe, com uma área específica sobre isso, e dali você tira aquilo que dá para aproveitar para a sua realidade. Então, assim, não negue a sua realidade. Trabalhe com o que você tem. Eu sei que o mundo perfeito, ele também envolve apoio do CEO, apoio de rede de RH, nós temos isso aí, que bom, mas eu acho que no início foi muito importante nós entendermos a forma de você mostrar esse valor para o negócio. Então, construa esse rapport. Saiba falar de diversidade com aquela pessoa que está, sei lá, há 40 anos naquela empresa, que tem 60 anos ou mais, 50 e poucos anos, que é de uma religião um pouco mais radical e que não gosta muito de tocar nesses assuntos. Saiba falar de diversidade com o head de RH, com o head de jurídico, com o seu CEO. Então, entenda o rapport. Saiba como você pode falar com essas pessoas, porque eu acho que essa observação e essa construção da linguagem também faz parte do sucesso que você vai obter. Então, eu acho que não se preocupar tanto com a questão da comunicação, sabe? O que está sendo mostrado. Gente, eu sofri muito. Deixa eu só... Ficou meio... Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi? Tá ótimo, Mil. Tá perfeito. Tá perfeito. Aqui deu uma travadinha para mim na minha imagem, mas ok. Então, eu ficava muito
triste, eu ficava muito frustrada quando eu via bancos como, sei lá, Itaú, Bradesco, com a logo toda colorida. É junho agora, né? Então era um momento que me dava uma dor no coração, porque eu queria muito aquilo para minha empresa. Mas eu acho que reconhecendo a realidade e entendendo esse contexto que você tem, você também começa a valorizar as ações internas que você faz. E aí eu posso citar algumas, que elas são super pontuais, mas elas valem super a pena. Traga informação para o seu próprio RH. Traga informações para o seu time de recrutamento e seleção. Traga insights de livros, de pequenos insights. Hoje em dia a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande das pessoas buscarem conhecimento por elas mesmas, então fazer um curso muito grande. Então, traga pequenos insights que gerem reflexões. Faça propostas de falar de diversidade em programas que já existem na tua empresa. Hoje no Paranabanco, toda semana a gente tem um talk para toda a empresa. O engajamento é super alto. A gente fala de negócios, de inovação. A gente falou de ciência da felicidade, fala de diversidade. Então, propõe alguma coisa sobre isso. Programa de liderança, gente. Quando você vai conseguir colocar um módulo de diversidade no teu programa de liderança? Talvez vai demorar muito, mas você pode. Quando você falar de inovação, por exemplo, dá para falar de diversidade. Se você for falar de recrutamento, você pode começar falando de vieses. Então, existem muitas sacadas ali que eu acho que você precisa ter de astúcia mesmo, de entender a sua realidade, de perceber como que você pode agregar, às vezes com uma ação pequena, mas que aquilo vai ter uma explosão de crescimento. O próprio GPTW traz um conceito que eu gosto muito, que é o gift work, que é quando você presenteia alguém com algo que não vale e não custa tanto dinheiro, mas tem muito valor para a pessoa. Então, tente mapear as pessoas que podem contribuir para esse movimento e comece a trabalhar esse conceito ali dentro. Comece a trabalhar ações em que você... E que se você, dentro desse teu processo, conseguir que essa escalada, que essa equidade entre mulheres, homens e trans, e que isso aconteça, essa modificação aconteça, mesmo que no tempo da sua empresa, de alguma forma, isso já é valoroso. Eu acho que os cases de sucesso incríveis e rápidos, eles são muito lindos, eles aconteceram, mas eles não podem servir para te desmotivar dentro da busca que você está fazendo na sua própria empresa, dentro da sua própria realidade. Então, hoje, a Bia falou que procuram muito a gente para perguntar sobre isso. Gente, eu geralmente faço pelo menos uns 2 dentes assim, por mês. Por onde começar? Como é que você faz? E tudo. E eu acho que o movimento é esse. Observe, entenda qual o melhor caminho para você começar. O nosso foi pessoas com deficiência. Tínhamos pessoas que gostariam de falar sobre esse tema, testamos uma ação com líderes e ela teve engajamento super alto. Então, assim, as portas que foram se abrindo, nós fomos entrando, fomos expandindo, comunicamos, e com essa comunicação ela vai trazendo engajamento para a própria equipe, para a própria instituição. E isso não tem preço. Quando você começa a perceber que essas ações trazem engajamento da instituição, não para o seu propósito, né, de vida, porque eu acho que todos nós estamos aqui, porque a gente acaba misturando um pouco disso, mas para um propósito que já virou o propósito de uma instituição, desse organismo vivo, eu acho que isso vai além de nós que estamos trabalhando com diversidade. Milka, eu costumo sempre dizer que, assim, é perfeita a sua fala, assim, acho que o que é diversidade para vocês não é o que vai ser diversidade para o banco do lado, então por isso essa busca ela é muito importante, né? Encontrar qual Exato. é o daquela organização, então, sensacional. Maravilhosa, muito bom, Milka.
Bom, depois que a Milka falou, a gente já podia até encerrar. As duas já deram ótimas sugestões, mas eu trazer alguns pontos aqui para a gente continuar. Obrigada, Milka. Eu acho Claro! que quem está aqui já está em parte contemplado, né? E pegando até o gancho nisso que a Cláudia falou agora, eu sugiro que a reflexão, para quem tem esse espaço dentro da organização, a primeira reflexão a ser feita é essa. O que é diversidade para a gente? E por que eu quero trazer esse tema aqui? Não é porque está na moda, não é porque a gente está falando de antirracismo, não é porque as startups todas estão atentas para isso agora. Então, essa discussão já rende bastante, né? Discutir diversidade no contexto da tua organização. Antes ainda de um diagnóstico, antes ainda desse retrato, que com certeza a Cláudia falou, é obrigatório ter um retrato inicial, ter os dados. Ah, mas não tenho budget para fazer um censo de diversidade. Eu digo sim que claro que seria maravilhoso que todas as organizações pudessem contratar, consultoria e fazer o melhor do censo, mas a gente tem muita informação internamente, né? Vocês estão aí para não me deixar mentir. Todos os dados que vocês têm de colaboradores já dá para tirar um belo de um retrato. E o Emicida já fala que os dados não mentem, mas também não sentem, é complementar. Não sei se essa frase é dele, mas ele fala bastante isso. Lindo, adoro essa frase. É complementar os dados com a escuta das pessoas, que a Cláudia bem trouxe, né? Olhar para. E parece óbvio, né, Cláudia? Mas essa tua história, às vezes a gente está estudando, olhando para fora, vendo os benches, as melhores referências e não parou para escutar. Fazer entrevistas, talvez com amostras por grupo, alguns convidados de pessoas com deficiência, algumas mulheres mães, ver se o tema da paternidade responsável está sendo trabalhado, os profissionais negros, escutar quem está dentro da empresa já é um belo de um começo. Muito bem. A Lara aqui, Bia, citando Emicida. Para a gente continuar, eu vou pedir, não sei se a gente já pode ir para as perguntas, Thay, mas eu ia pedir mais dicas para essa transição interna. Acho que muita gente de RH pode falar. Eu ia pedir para vocês, eu acho que a Milka já contemplou na fala dela, né, super bem, a Clau também falou sobre essa questão de olhar para o diagnóstico. Aí eu queria fazer uma pergunta que acho que contempla um pouco as perguntas das pessoas e a gente abre assim para vocês também ficarem livres se quiserem incluir outras coisas que eventualmente não tenham sido faladas, né? Inclusive a gente fez uma roda essa semana na ONU mesmo, a Clau estava, com os escritórios de advocacia e como eles começaram a trabalhar, né, em 3 escritórios essa pauta. E a gente percebe, e isso é muito confirmado pela nossa experiência e por tudo que vocês nos trazem, que de fato não existe fórmula pronta, mas existem algumas constâncias, né? Algumas coisas que são importantes de se ter em mente, né? Então, por exemplo, o diagnóstico, ou seja, você olhar, e a gente chama de diagnóstico, chama de censo, chama de né, de enquete, o que for, para entender como a empresa está, né, na questão da diversidade e inclusão e quais são as percepções, né? Porque muitas vezes uma das advogadas, inclusive, falou: a gente não tinha desigualdade de remuneração de fato, nem de cargos, mas existia uma percepção de dificuldade de se avançar para alguns cargos. Então, o diagnóstico que vocês comentaram. Outra coisa que eu queria que vocês comentassem um pouco mais, e acho que vai, né, ajudar quem está aí curioso sobre isso, é como monitorar, né? Porque a gente percebe também que esse é um passo essencial. Então, olhar para os resultados, mudanças de rota, eventualmente, que se façam necessárias, como vocês monitoravam essas questões, e falar um pouquinho mais também das questões do engajamento da liderança, que também nós vemos na prática ser um ponto de inflexão que faz toda a diferença no sucesso, né, desses programas, e disso se tornar verdadeiramente uma coisa orgânica da organização e não só uma fala bonita, né, que não vem do dia a dia. Então, essa não é bem uma pergunta, né? É um pedido de aprofundamento. Eu acho que aí contempla um pouco algumas pessoas que comentaram aqui no chat, que estão aqui justamente para entender por onde começar, né? Que experiências foram mais válidas e assim por diante. Posso? Fiquem à vontade as 3 aí. Vai lá, Bia. Pode falar.
Não, eu quero que você fale. Você que é a nossa ilustre Bom, convidada. falando um pouco de monitorar, Thay, acho que assim, a primeira coisa, para todas as ações que a gente estabelecia, isso falo lá da Unilever e falo a recomendação que eu faço com os clientes hoje, ou até a gente sabe muito bem que tem forma de monitorar na ONU e tudo mais. Monitorar é fundamental para que você possa ajustar, rever, e medir o impacto, né? Então, para todo, a gente sempre teve na Unilever muita clareza que a gente tinha metas a serem cumpridas. Então, essa era a primeira forma de monitorar. Mas a gente demorou um pouco, e é verdade, e para fazer definir a gente chamou lá no fim das contas era um, como fala, um farol de todas as áreas, assim. A gente resolveu fazer um estudo para monitorar mesmo, gente, coisas não tão óbvias, assim, o número de mulheres em posições de liderança, mas a gente resolveu fazer um balance scorecard, que a gente chamava lá, mas que era para monitorar, inclusive, a velocidade de carreira de homem, que mulheres tinham versus o que homens tinham. E para medir isso não era tão simples. Então, a gente quebrou a cabeça mesmo. E, gente, feito caseiro, tá? Porque às vezes a gente fala no Unilever, todo mundo pensa que tem milhões de dinheiro, né? Não necessariamente. Então, quando a gente conseguiu estabelecer esses KPIs que iam além só dos números meio óbvios, sabe? O que eu quero dizer, número óbvio, assim, número de mulheres, número de pessoas com deficiência, os números mais frios, quando a gente começou a olhar, a gente descobriu coisas que a gente não tinha percebido. Então, monitorar foi muito importante para que a gente conseguisse, inclusive, abandonar algumas coisas que estavam sendo feitas. Sabe aquela história que a gente também sabe que no viés inconsciente tem? Sempre foi feito assim, a gente continua fazendo assim, né? Então, pensar mesmo o que naquela cultura, o que mais eu podia fazer para evoluir foi muito importante em termos de monitorar. E para mim, clássico foi a história também a história de diferença de remuneração entre homens e mulheres, né? Porque eu lembro que quando eu propus isso lá atrás, né, gente? Agora isso é mais comum, mas há 10 anos atrás talvez não fosse tão comum assim. Que eu falei, olha, a gente precisa tirar uma fotografia para ver como é. E eu lembro o VP de RH me falar, você tá ficando louca, a gente tem políticas de remuneração que não tem absolutamente nada a ver com gênero. E quando a gente tirou a fotografia, quando a gente mergulhou nisso mesmo, a gente descobriu que sim, tinha diferenças salariais entre mulheres e homens. Mulheres também estavam dentro da faixa salarial, mas a maioria delas, eu vou dizer que em todos os níveis da organização, as mulheres estavam no início da faixa e os homens estavam mais para o teto da faixa. Então, monitorar para a gente conseguir ter ações que sejam efetivas é muito importante. De novo, pode começar do mais simples, mas monitorem. Qualquer ação que vocês possam fazer é muito importante medir. E aí, Thay, você perguntou sobre engajamento da liderança, né? Eu comecei dizendo que o Paul Polman que era o CEO global, é um ativista da causa. Mas ele estava lá em Londres, né, gente? Também não é tão simples assim. Tudo bem. Lógico que é um facilitador, mas a gente trabalhar com todos os níveis de liderança para que as pessoas entendessem aonde estava o papel delas nisso foi muito importante para a gente conseguir fazer a virada do programa de uma forma geral. Então, a Milka falou sobre isso e assim, para mim isso também parece óbvio, mas os programas todos de desenvolvimento, de liderança que você tem, se você conseguir colocar uma pílula lá dentro, você vai impactar média, gerência, pessoas que são influenciadores. E isso, de verdade, eu vejo assim, às vezes, muitas empresas como consultora, que você fala, bom, eu estou conversando com a área de diversidade. Aí você fala, bom, mas como é que é desenvolvimento? Não, desenvolvimento não está envolvido nisso. Aí você fala, bom, como é que as coisas se conversam, né? Como é que eu desenvolvo as pessoas para essa cultura se eu não estou engajando de uma forma geral? Então, ter ações que permeiem, não pode ser um programa de DRH. Diversidade, para mim, não é um programa de recursos humanos. Tem que ser uma estratégia da organização. E no momento que você consegue fazer isso, como a Milka muito bem falou aí, né? Mostrando que valores vai trazer para o negócio, é chave para conseguir engajar toda a liderança e eles meio que entenderem assim, o que eu ganho fazendo isso tudo, antes de mais nada, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Clau, e
E assim, eu acho que é mais coerente também, né? Quando você pensa nisso, como que você vai falar de diversidade se você fala só de uma forma, né? Ah, agora estamos falando de diversidade, agora estamos falando de liderança, agora estamos falando de desenvolvimento, não faz muito sentido, né? E eu vou trazer, eu acho que como é que funciona a nossa estrutura dentro do Parada Banco, só para falar um pouquinho de liderança. Porque hoje a gente tem um núcleo que ele foi realmente orgânico, tá? Dentro do RH. Então, eu tenho parceiros incríveis, a pessoa que é responsável por DHO, toda a parte de criação de programas, treinamentos, ela está dentro do nosso núcleo de diversidade. Então, a líder de comunicação interna, especialista, está lá com a gente. Temos uma pessoa de recrutamento com a gente também. Temos uma pessoa de relações trabalhistas que nos ajuda a olhar um pouquinho mais sobre esse risco, né, de como fazer, né, de como a gente pode orientar melhor esses gestores e trabalhar com casos extremos, caso eles aconteçam. Então, eu acho que essa própria diversidade, olha aí de novo, né? Porque a gente tem isso, né? A gente fala de diversidade nas outras áreas e aí você cria lá a sua bolinha de diversidade, de conhecimento, de palavras e tá todo mundo pensando e fazendo da mesma forma. Então, eu acho que esses olhares, quando a gente joga uma ideia ali, ela é olhada de vários ângulos, inclusive a nossa própria rede de RH, ela está nesse núcleo e traz muitas ideias para esse movimento. Então, dentro disso, eu acho que já é um ponto positivo. E uma outra forma, além dos dados, é claro que a Cláudia trouxe muito forte, são os grupos de afinidade, gente. Comece a juntar essas pessoas que querem trabalhar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre esse assunto. A gente está... Na sexta-feira, amanhã, a gente tem uma reunião do nosso grupo LGBTI. E qual é a primeira coisa que se faz quando você junta esse monte de gente? Vai dizer, que eu vou juntar, e aí, né? Ou vai ficar lá reclamando. Então, assim, faça um espaço de escuta ativa, sabe? Use as metodologias ágeis, use design thinking para entender essas dores, fazer eles apresentarem as suas dores e criarem aquele senso de dono para eles entenderem que eles estão em um organismo e que as suas dores talvez não são as mesmas dos outros e para que eles possam priorizar as dores em comum. Então, vamos criar alguns projetos, algumas ideias simples de serem implementadas e apresentar para o RH. Então, são várias formas da gente engajar pessoas que não estão em cargos de liderança e com isso a gente também consegue avançar. Eu acho que ter CEO, sabe, Tainá, é maravilhoso. CEO olhando para isso, mas eu concordo muito com o que a Cláudia falou. Gente, a média liderança sempre foi o meu maior desafio, principalmente no nosso caso, porque a gente tem... a gente chama de lojas, né? Mas é como se fossem agências, se você for comparar com outros bancos, que estão em outras cidades. Então, a gente faz esse apoio meio remoto, e a conversa, e é vídeo, e a gente apoia. Mas a gente precisa estar muito próximo das pessoas para a gente conseguir entender a realidade. Tanto a realidade do próprio gestor, porque aí é treiná-lo, claro, e a realidade do próprio colaborador, que às vezes está sofrendo um assédio, que às vezes está passando por situações de discriminação, sabe, que precisam ser tratadas. Então, eu gosto muito dessa ideia de você ir colocando as informações aos pouquinhos e as pessoas vão começando a ter insights. É muito bom quando você já deixa isso alinhado dentro da empresa, porque essas pessoas que têm esse pensamento, elas vão ser preconceituosas em outro lugar. Aqui não, porque aqui na empresa já está estabilizado na cultura. E eu acho que para além disso, eu acho que isso já vai com o nosso papel social também, é quando essa pessoa aprende que é diferente, que ela precisa mudar e ela, além dela mudar, ela ainda leva isso para casa. Ela ainda dissemina isso para todas as pessoas que ela conhece. Então, eu acho que a gente está falando aqui de etapas, né? De ondas. Mas o pequeno movimento que você faz nessa direção já é muito bom. Muito bom. Obrigada, Milka e Cláudia. Eu vou fazer um comentário aqui, algo que me ocorreu, que pode trazer luz para algumas pessoas, e depois a gente já passa para as perguntas, pode ser?
A Cláudia falou bastante, acho que a gente tem o cenário das experiências de vocês, de organizações já um tanto, vou usar iluminadas aqui, né, que tem patrocínio da liderança em algum nível, e esse é o melhor dos mundos, a gente sabe disso. E não que precise trabalhar menos, né, na base, como você está trazendo, Milton. Mas a gente sabe que patrocínio institucional, né, não só o budget, mas o CEO ali que banca o tema e que dá a carta branca para todo mundo fazer, é meio caminho andado. E eu super concordo com a Clau de que RH não é o dono da diversidade, nem quando tem uma própria área de diversidade que a estratégia precisa ser transversal, mas do outro lado, acho que quando a gente não tem esse patrocínio institucional, esse cenário bem trabalhado, o RH é uma super área para começar essa experiência de baixo para cima. Assim, eu sempre gosto de falar isso, porque quem já foi mordido pelo bichinho da diversidade, as pessoas às vezes estão no RH, estão na responsabilidade social ou em comunicação, enfim, está em alguma área e não vê por onde começar, então começa pequeno pela tua área, né? Faz dessa tua célula um espaço aí alinhando com o teu gestor imediato ou buscando esses outros amigos da diversidade na tua área, mas eu acho que é um jeito legal. Ah, mas o CEO não vai me deixar fazer. Vai deixar e aí esse movimento vai ganhando corpo. Acho um caminho, já vi isso funcionar bastante. Muito bem, só lembrei disso. O outro ponto, acho que vou passar aqui já para a pergunta da Carol. Foi a Carol que colocou? Só um pouquinho, que eu perdi aqui no meu. Aqui, ó. A Milka ressaltou a importância da adequação da linguagem para o negócio. Sabemos que os empreendedores e gestores e lideranças estão interessados na rentabilidade. Como podemos fazer essa argumentação da importância da diversidade e inclusão no sentido de vantagens para a organização? Poderia responder, mas acho que algumas de vocês já pode responder, pode ser? Quem quer? Sim, eu posso complementar ali. E eu acho que você pode trazer dados, né, gente? Hoje a gente já tem muitas pesquisas sobre isso. Hoje a gente tem um link muito grande com inovação. Vou falar um pouco do que a gente trabalha. A gente pode usar como base algumas pesquisas renomadas, como a da McKinsey, por exemplo, que traz isso muito nítido. Porque quando você fala de diversidade, você não está falando, né, grosseiramente assim, desse monte de gente aí diferente para ficar bonito, né? Põe uma mesa de sinuca no lado e tá ótimo, fica lindo. A gente está falando de olhares diferentes, pensamentos diferentes. E hoje a gente entende que o processo de automação ele está avançando nas empresas de um jeito incrível. Então, os novos profissionais, eles são profissionais com outros tipos de skills, né? São profissionais que eles precisam resolver problemas, mas com esse olhar humano. Então, como que você vai resolver bem um problema, resolver rápido um problema, e pode ser qualquer problema, tá? Inclusive de algum que te leve a saltar a tua produção, que são hoje o que a gente vê ali nos negócios exponenciais, né? Então, eu acho que o mais importante disso é você entender que pessoas diferentes, pessoas com olhares diferentes e vivências diferentes trazem olhares mais produtivos, eles trazem mais eficiência para o negócio, você faz mais com menos. E elas só podem fazer isso se elas tiverem um espaço saudável para que elas consigam ser diferentes. Então, eu acho que isso envolve muitas observações ali sobre o respeito. Eu costumo dizer que hoje em dia você pode começar a falar de diversidade para gerentes e gestores usando o teu código de ética, usando a tua política de sustentabilidade, sabe? Então, a diversidade está aqui, ó, embaixo desse guarda-chuva. Então, existem muitas formas de você puxar um tema que ele já é bem visto no mercado, ele já está ligado com inovação e ele já é comprovadamente um dos fatores que trazem mais felicidade no trabalho, mais engajamento dos colaboradores e engajamento pelo propósito, porque dinheiro por dinheiro hoje em dia não dá mais, né, gente? Quem dá mais, você sai correndo atrás. Então, eu acho que essas são as observações que eu queria fazer.
Acho que não diferente da Milka, assim, o que eu sinto muito, a gente estava até hoje, eu e a Tainá, falando de um workshop que a gente vai fazer com um grupo de empresas de startup. E o que a gente pode mostrar para eles? Acho que se a gente faz essa conexão do o que diversidade agrega para o negócio, é o que, na minha experiência, com a consultoria também, então não só na Unilever, porque a Unilever, como você bem disse, Bia, talvez já tivesse lá o CEO super engajado, né? Mas eu tenho muitos clientes que, assim, às vezes RH me procura e fala, me ajuda a convencer a liderança. E o que a conversa que flui com a liderança de uma forma geral é mostrar esses dados. Então, assim, olha, eu estou dizendo que se eu tenho um time mais diverso, vamos fazer um recorte. Se eu tenho um board com mais equidade de gênero, o impacto do ROI, né, no retorno sobre investimento para essa organização, pode ser de 53% maior do que uma empresa sem equidade de gênero. Então, quando a gente começa a falar a linguagem do negócio, para essas pessoas, geralmente funciona muito bem, para essas pessoas de negócio. Então, minha experiência também vai muito na linha com o que a Milka trouxe. Muito bom. Tem uma pergunta específica para você aqui, Cláudia, para você aprofundar um pouquinho sobre como vocês fizeram essa análise comparativa de cargos e salários, responsabilidade entre homens e mulheres, a diferença na velocidade de plano de carreira, se puder contar, achei metodologia, né, Paula? Bom, pode gente, falar de voz, Paula. Bom, conta, Cláudia. Depois, se não ficar claro, a Paula... Não, eu ia convidar a Paula, que fez a pergunta, a explicar melhor. Mas pode abrir o microfone para falar, mas acho que a Cláudia entendeu já. Oi, desculpa, eu não estava conseguindo tirar do mudo. Tudo bem? Boa noite a todas. Oi, Paula. Boa noite. A gente quer... eu estou também com duas colegas aqui da empresa e a gente faz parte do grupo de diversidade da nossa empresa, e a gente tem uma certa dificuldade para abordar esse tema e conseguir obter essas informações sobre salários, cargos, principalmente na questão de gênero. E aí a gente queria alguma dica, né, da Cláudia, que já fez isso na Unilever, ou de alguma de vocês, meninas, sobre esse tema. Quando você fala dificuldade, a dificuldade de obter os dados, Paula, ao que você se refere? Só para eu tentar ser mais assertiva no que eu posso te dar de dica. Exatamente, são dados demográficos mesmo, né? A gente não consegue ter uma visão muito clara hoje, dentro da população masculina e feminina da empresa, né? A diferença que existe entre cargos e salários do tipo, homens e mulheres no mesmo cargo têm uma disparidade salarial. A gente sabe que acontece, mas não consegue acessar os dados. Claro que a gente não quer os dados abertos, mas a relação entre eles, entendeu? Então, é uma informação que hoje é bem fechada na empresa e a gente queria acessar essas informações de alguma forma. Olha, se eu entendi sua pergunta, vê se eu te ajudo, tá? Acho que primeira coisa. E não, a Ângela ou a Maria Amabile, que estão na call, também podem ajudar a esclarecer. Claro. Mas a gente não quer os dados, a gente só queria, assim... A gente gostaria de ver, né, um retrato da empresa, como que a nossa empresa está se comportando. Pessoas no nível de gerência média, os homens geralmente estão sendo remunerados, não sei, 10% acima que as mulheres, 15%. Esse tipo de relação, entendeu? Não sei se você conseguiu isso não. Acho que eu entendi. Acho que a primeira coisa que eu te diria, sem os dados você não consegue fazer uma análise. Então, de verdade, talvez o primeiro caminho seja mostrar... se eu entendi bem, vocês não são de recursos humanos. Então, talvez o caminho seja mostrar para recursos humanos qual a importância de fazer uma análise como essa. O que vocês podem ganhar? O que vocês, como organização, podem ganhar? Porque, de verdade, eu vou ser muito franca. E aí, meninas, por favor, me complementem. Mas sem os dados mesmo... vocês não vão conseguir fazer uma análise. E aí fica na percepção, né? E a percepção, ela vira regra. Então, pode até ser que não exista essa disparidade e vocês estão com essa percepção. Então, de verdade, Paula, se eu tivesse que te dar uma dica, até nem entrando em metodologia aqui, porque para qualquer metodologia que você for utilizar, você vai precisar ter a informação para você conseguir medir. Então, não sei se eu respondi, menina Paula, e se vocês quiserem me complementar, meninas. Eu ia complementar perguntando, vocês publicam relatório de sustentabilidade? Paula? Não sabe. Porque assim, quando tem essa resistência, acho que às vezes é até uma boa estratégia, né?
essa resistência a olhar para os dados, as empresas que publicam algum tipo de relatório, qualquer comunicação para fora, fazem isso com base em alguma metodologia. E as principais metodologias de relatório de sustentabilidade, ou até mesmo acho que vocês, a ONU Mulheres com os UX e com os protocolos todos. Acho que até no Great Place to Work, né, Bia, tem reportes. Isso. Então, se tem algum reporte para fora, seja lá o que for, acho que tem toda a razão. É uma forma de estar ali também. Exatamente. Aproveitar essas metodologias que estimulam a empresa a publicar a informação. Eu quero ser uma melhor empresa para trabalhar. Então, se eu sou uma melhor empresa para trabalhar, eu preciso dizer que tem equidade salarial. Então, quando a gente se vale do que as outras empresas estão fazendo de alguma outra metodologia, a gente começa a pensar em olhar para esses dados. Mas eu concordo com a Cláudia, que se a área não quer olhar, se não tem essa abertura ainda, dificilmente vai ficar lá uma caixinha que ninguém vai conseguir mexer por um bom tempo até que se entenda a importância disso. Legal, meninas, muito obrigada. A gente vai também continuar tentando até conseguir alguma coisa. Vamos por outro. Sabe, Paula, que essa é uma ação bem avançada, né? Acho que a Tainá e a Cláudia lidam com isso lá na ONU Mulheres. Fazer estudo de comparação salarial é uma ação super avançada. Então, tem ações mais simples de nível ainda, nível 0, nível 1 para começar, como a capacitação. Já vou emendar aqui em outra pergunta, né? Alguém pediu para falar um pouco mais sobre autoeducação, como fazer treinamentos. Diga, Tainá. Eu ia só fazer um comentário sobre isso. Por exemplo, nós temos, às vezes, educar o RH, porque se é uma questão sensível para o RH compartilhar os dados, e aí já fazendo um jabá, nós temos na ONU Mulheres uma ferramenta de análise de diferença de remuneração, que é acessível a todas as nossas signatárias gratuitamente, e o próprio RH aplica daí, né? Porque pode, de fato, ter essa sensibilidade dos dados, que são confidenciais, a gente tem algumas questões legais também, enfim. Mas aí, então, se for uma resistência de ceder os dados, não porque não quer olhar, mas porque não vou ceder os dados para você especificamente, né? Aí você pode educá-los no sentido de, não é uma questão de que nós queremos ver os dados, mas a gente precisa fazer essa avaliação, quem sabe elas mesmas ou eles mesmos no RH possam fazer. Então fica essa dica também. Não precisaria nem ser os dados, né? Um diagnóstico mesmo oficial, né? Paula, até queria complementar o que a Tainá falou, porque assim, eu era head de diversidade, e para fazer essa análise, eu não fiz sozinha, foi a área de remuneração que fez junto comigo, até porque eu não tinha conhecimento profundo para fazer essa análise, mas, e aí eu concordo muito com o que a Tainá está falando, o RH específico, eu respondia para o VP de RH, mas num determinado momento eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer uma imersão com o RH, porque ao invés deles facilitarem o meu trabalho, eles estavam muitas vezes, o trabalho de diversidade e inclusão, eles estavam emperrando, eles estavam sendo dificultadores. Então, acho que essa conversa, seja de algum comitê que você faça parte, de algum grupo, mas ter RH como um aliado é super importante. E se ele não estiver muito bem incluído nessa conversa, ele pode ser um bloqueador e não um facilitador desse processo. Perfeito, meninas. Acho que a gente está, de alguma forma, no caminho, mas ainda tem bastante para avançar. Muito obrigada a todas. Imagina. Eu estava com uma pergunta aqui, acho que a Carol. Eu vou pedir para a Carol perguntar aberto também, sobre ausência de diversidade, discriminação, assédio, violência. Não sei se já contemplaram o que você queria, acho que não, né, Carol? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Legal. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui. Não estou podendo ligar a câmera agora, então peço desculpas, mas agradeço. O debate tá muito bom. A Milka fez uma questão na fala dela, da questão da discriminação, né? Que às vezes você vê alguém discriminando, acho que nas lojas, né? Foi esse exemplo, mas nem precisa ser a situação particular. Eu sou psicóloga e sou professora universitária e venho estudando o tema de saúde mental, de assédio moral e violência no trabalho. E a gente sabe que a maior parte dos casos de assédio e violência são com as chamadas minorias, que são essas que a gente quer incluir, com a diversidade, né? É a mulher, é a pessoa negra, é a pessoa LGBT e assim sucessivamente.
Então, eu imagino que um grande desafio para a diversidade seja esses temas do assédio e da violência e como que vocês lidam, enfim, se isso faz parte da prática de vocês. Me gerou bastante essa curiosidade. Obrigada. Imagina, vamos lá. Eu tenho um exemplo a respeito de loja, porque geralmente essas práticas elas não ocorrem muito próximas, sei lá, do RH, elas não ocorrem próximas de gestores, né, da alta liderança. Então elas ocorrem lá na surdina, né? Então se você trabalha em uma empresa que tem franquias, por exemplo, que tem empresas que estão longe da sede, o teu olhar para essa possibilidade pode ser um pouco maior, precisa ser um pouco maior. Então, assim, hoje nós temos canal de denúncia, claro, para qualquer assédio, na verdade, não só em relação a esse olhar, né, para a diversidade, mas eu acho que isso é bem importante, você possibilitar o colaborador dele fazer uma denúncia e de ser um canal com uma consultoria externa que vai colher essas informações, tratar direto com o comitê geral da empresa. Eu acho que isso é muito, muito importante, muito sério. Mas eu acho que, falando como RH, tá? A proximidade que o RH acaba se colocando em relação aos colaboradores facilita muito, principalmente no papel de BP. Hoje eu sou BP da área comercial, por exemplo. Então é muito importante a gente entender como que essa organização está vendo esse RH, porque essas informações podem chegar para a gente também. E aí, como tratar quando chega, né? Eu tenho, na verdade, não tive, eu tenho uma grande mentora que me auxilia bastante, e eu lembro que ela sempre me dizia, ainda diz às vezes, o que você vai fazer com essa informação, né? Porque o ser humano é muito curioso. Então, às vezes, a gente vai numa conversa perguntando, e o que a gente vai fazer com isso? Então, assim, se você quer saber, quer estar próximo dos colaboradores, e se alguém chegar para você e dizer assim, porque o meu gerente está me assediando, passou a mão, não sei aonde. O que você vai fazer com isso? Então, é importante também você ter um trabalho de prevenção junto com o teu jurídico trabalhista. Por isso que a gente tem uma pessoa de relações do trabalho dentro do nosso núcleo. Porque nas revisões das nossas políticas e nosso código de ética, a gente já deixou tópicos bem específicos sobre discriminação, não só em relação aos nossos colaboradores, mas também aos nossos stakeholders, né? Imagina se você está trabalhando com um terceiro ali, ou então algum tipo de fornecedor que está fazendo isso e você de alguma forma fica sabendo e está tudo bem. Não está tudo bem. Então, eu acho que é importante você ter parcerias dentro da empresa. A parceria do RH funciona muito bem nessa parte de proximidade, de entender que é possível falar. Um canal de denúncia também ajuda bastante, isento, claro, né? E esse outro lado, que é o lado da punição, porque isso precisa ocorrer. E eu acho que precisa estar super atualizado também com o momento que a gente vive, o momento digital, porque às vezes o assédio ele pode acontecer com o toque, né? Com alguma fala, mas ele também pode acontecer, sei lá, por uma ferramenta de trabalho que você está usando ali de bate-papo, né? Então é importante a gente estar com isso tudo muito bem amarrado. E tendo esse apoio para a diversidade, você consegue fazer isso muito bem. Alguém quer complementar, gente, com outra... Eu quero complementar falando, não é nem exemplo, mas só contemplando o que a Lara colocou aqui sobre as empresas pequenas. Quando a gente não tem canal de denúncia em empresas menores, né, acho que o papel que as lideranças em si, que quem tem cargo de chefia, tem de dar, reforçar o que a Milka falou, mas em outra proporção, de dar algum encaminhamento e não deixar essas situações sem tratativas. Acho que esse é o ponto, independente do porte da empresa. Exatamente. E eu acho que quando você tem um trabalho de empoderamento em relação à identidade da pessoa, porque eu acho eu acho que é isso que a gente faz quando a gente trabalha com diversidade. Eu, como pessoa com deficiência, por exemplo, eu tive muitos momentos de minha autoestima minada, porque todo mundo ao meu redor dizia que eu não podia, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir fazer. Mas você acha que vai dar? E assim, não, ela não pode fazer isso. Eu estava do lado, estavam falando de mim. E confundem também, né,
a pessoa que não escuta com a pessoa que não enxerga bem. Então, assim, em alguns momentos você precisa fazer um trabalho de empoderamento também. E nesse trabalho a gente envolve essa questão da responsabilidade do protagonismo. Se hoje, dentro da minha empresa, mesmo uma empresa pequena, eu passasse por uma situação de racismo, eu precisaria procurar outros meios. Talvez a pessoa não se sinta à vontade para, sei lá, fazer uma denúncia e colocar o nome dela, mas existem outras formas de se fazer denúncia. Então, eu acho que quando você não pode ficar em um lugar em que você está sofrendo algum tipo de assédio ou discriminação, sem fazer nada. Então, existem outras instâncias que podem ser trabalhadas, sabe? Vamos pensar aqui que, para além da liderança, a gente tem sociedade e todos os outros meios. E deixar isso claro, né? Não impedir que as pessoas façam esse caminho. Desculpa, Cláudia. Eu só ia complementar que, assim, absolutamente tudo que a Milka falou, eu ainda voltaria para a história que a gente começou a conversa lá atrás, assim. Qual é o papel da liderança inclusiva? Quando eu falo de liderança inclusiva, eu não estou falando de liderança só hierárquica. Eu, dentro do meu escopo de trabalho, qual é o meu papel? Porque se eu tenho uma empresa pequena, onde essa liderança é inclusiva, teoricamente a denúncia funcionaria com mais facilidade, né? Bom. Ou dizer não e tudo mais. Então, por isso, de novo, eu volto para o ponto, a gente tem que trabalhar a diversidade, inclusão e a liderança inclusiva. Sim. Né, Milka? Cláudia, eu acho assim que tem alguns momentos, gente, só para complementar, Bia, eu acho que existem alguns lugares em que a gente realmente não vai ter, e é por isso que a gente faz esse trabalho aqui. Porque existem alguns lugares que sim, algumas pessoas vão ser mandadas embora porque elas foram assediadas pelo gestor, pelo gerente, sei lá, e elas simplesmente foram lá, fizeram uma denúncia e elas vão ter retaliação. Então, assim, existe essa realidade, a gente não está negando isso aqui, mas eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né, levantando essa reflexão. Exatamente. Bom, aí eu vou pegar o que você queria falar, não, eu posso seguir aqui. Já vou contemplar as outras perguntas e já caminhando aqui para os finalmente. Pegando o gancho no que a Cláudia falou, do papel da pessoa. A gente fala liderança, porque quem poder chamado de decisão. Já emendando numa pergunta aqui da Maria Amable, né? Pedindo para falar sobre autoeducação, sobre a preparação para as conversas mais difíceis e mudança de cultura. Aí ela pergunta, como empresa, como podemos preparar os profissionais? Treinamentos em sala ou virtuais funcionam? Precisa de consultoria externa? Como trabalhar a comunicação para que os profissionais entendam uma mudança de cultura e entendam que não cabe um comportamento de preconceito? E arriscando aqui algumas respostas, né? Uma resposta é o trabalho de uma vida, né? O treinamento é um start, seja qual for, né? Um treinamento de liderança inclusiva, um treinamento de alinhamento geral sobre vários conceitos e questões que estão dentro desse escopo de diversidade e inclusão. Eu sempre acho que treinamento é um bom start, mas para começar a pautar o tema e levar essa mensagem para a maior parte das pessoas. Precisa de consultoria? Não porque somos consultoras, precisa de gente que entenda do assunto. Se a gente tem internamente, acho muito legal valorizar os saberes, como a Milka trouxe, o exemplo lá do Paranabanco, muito bom, mas do outro lado, aí até uma coisa que eu tinha notado que eu acho bem importante trazer, a gente tem um estigma de que as pessoas que fazem parte de grupos de afinidade, de algum grupo minoritário, então toda pessoa negra tem o conhecimento sobre racismo e antirracismo. Toda pessoa LGBT entende todas as questões que envolvem o aspecto LGBT, pessoas com deficiência sabem toda a legislação de pessoa com deficiência, é o que a gente tem no nosso imaginário. E a gente sabe que a nossa educação na vida não foi uma educação para a diversidade. Falando aqui o recorte especial dos negros, né? A gente não, ao contrário, né? A gente teve uma educação colonialista, as pessoas estão tendo, muitos não sabem nem se tiveram, a gente teve a nossa história negada, não sabe de onde veio. Então, deixar essa responsabilidade de ser a pessoa que vai compartilhar essa informação para quem está dentro dessa empresa é uma responsabilidade muito grande. Então, quando tem essa informação muito bom, aproveitem esses talentos. Quando não coloquem uma responsabilidade a mais sobre essas pessoas. Eu diria isso. Aí, como se preparar? Muita informação, né, gente? Tem o bom de hoje, quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente não tinha todos esses dados, todas as pesquisas da McKinsey, todos os conceitos, tanta live.
Então, tem muita informação. Acho que fazer a sua própria curadoria de conteúdo, encontrar as referências em cada um desses grupos, quem são os profissionais que estão produzindo conteúdo sério, mesmo que não tenha dinheiro para investir em treinamento, é um bom caminho. E se preparar, sim, para estar falando das conversas difíceis, né? A partir do momento que a gente olha a empresa e a sociedade com os olhos da diversidade, a gente não deixa de ver mais, né? A gente não consegue mais desver, então a gente começa a se incomodar e aí começa a ter esse papel de embaixador e da pessoa que pauta o tema. Eu acho que é aí que começam as conversas difíceis, quando a gente encontra as pessoas preconceituosas, as que não estão abertas. Uma dica que já eu tenho pensado muito, e um aprendizado, é a gente falar, tem tanta gente para falar sobre esse assunto, tanta gente que quer aprender, que a gente não precisa insistir em quem não quer saber. Para a gente começar a conversar com quem quer saber, com quem quer informação, com quem nunca parou para pensar nisso porque estava desconectado, mas não com os preconceituosos em si. Acho que é um bom começo e já dá um bom trabalho aí. Mais uma, vocês querem complementar, gente? Ai, Bia, eu quero. Desculpa, vai gente, lá. porque eu não sou consultora, mas eu preciso falar dessa mulherada que está aqui hoje, gente. Por favor, então, se você, a sua empresa tem um budget, se você, amigo, eu tenho uma graninha ali, olha, vão investir, procurem essas consultorias. São pessoas que primeiro iniciaram esse trabalho por propósito, sabe? Por perceberem as dificuldades dentro das próprias empresas. Estão construindo, estão empreendendo. E, assim, estudam muito, muito. Eu estou começando nessa minha jornada agora. E, assim, já estou desesperada, louca, correndo atrás, lendo, aprendendo, porque você precisa aprender muito. Então, valorizem esses consultores também. A gente também fez isso em algum momento, eu acho que isso extrapola aquilo que a gente já sabe. Essa conversa com a alta liderança, às vezes, precisa de um direcionamento. Então, em algum momento, a gente precisou de consultoria, em momentos pontuais, para trazer também alguma coisa para toda a empresa. Então, nós usamos para palestras, usamos para algumas conversas. Então, valorizem os consultores que estão disponíveis. O encontro com a Tainá, para mim, foi assim, incrível, porque o trabalho que a ONU Mulheres faz é muito maravilhoso. Você começa a preencher aquele questionário ali, você diz, nossa, cara, estão fazendo isso por nós. Então, assim, hoje, como a Bia falou, nós temos muitas ferramentas, então aproveitem tudo isso que tem para oferecer e para crescimento, sabe? Um ponto bem bom que a Bia trouxe também foi sobre esses vieses que a gente carrega, né? Deixa que a pessoa que é negra que vai ser a embaixadora lá do programa, sabe? A gente às vezes vem tão machucado de tantas dores e às vezes eu vou para algumas reuniões e a gente vê vozes carregadas com muita dor porque passaram por muitas dificuldades, muitos preconceitos. Então eu acredito que hoje, dentro desse lugar de fala, eu percebo que eu precisei me desconstruir um pouco em relação ao que eu vivi para que eu conseguisse ajudar mais as pessoas. Então, é um trabalho interno muito forte. Então, não joguem isso em cima de uma pessoa com deficiência, ou então de uma pessoa negra, ou então de uma pessoa trans, um homem ou uma mulher trans, só porque é uma mulher trans, então ela vai tocar esse programa. Acho que isso é bem importante. Nossa, Milka, ó, para você, um coração. Não é, gente? A conversa difícil passa por autodesenvolvimento, né, gente? Passa por cada um conseguir olhar para si mesmo. Então, você sabe que hoje conversando, e como é que você faz essa busca? Como é que você provoca com que cada um faça essa busca, né? Então tem um papel individual, assim, eu lembro que na Unilever eu falava, às vezes as pessoas falavam, eu tô esperando a Unilever me dizer o que eu tenho que fazer. Eu falava, para tudo, a Unilever parece que estão falando da Unilever como se fosse uma entidade. A entidade Unilever não vai descer a terra e vai dizer o que você vai fazer. Você é líder dessa organização, o que você vai fazer, né? Então, acho que, enfim, passa por essas questões de olhar para si mesmo, né, individualmente. Muito importante. Gente, eu queria complementar, na verdade, já engatando em outras perguntas, mas eu acho importante também dizer uma coisa que, de novo, não é só porque nós somos consultoras, mas infelizmente, talvez, ainda impera também em algumas organizações a máxima do santo de casa não faz milagre, né? Então, existem alguns momentos e alguns lugares. Então, a minha dica, até mesmo com clientes e, enfim, signatárias, qualquer coisa,
é usar com sabedoria os recursos que você tiver. Então, se o recurso que você tem é uma verbinha, quem que você consegue, né, trazer que seja expert? É uma verba maior? Se eu tenho uma verba, por exemplo, eu acho que até o caso do Paranabanco é um caso interessante nesse aspecto, porque às vezes com a verba, eu vou chutar aqui, tá? Falando de fora, mas às vezes com a verba aqui, eles contrataram o Bulgarelli, né? Que, como eu falei, é um dos pioneiros, é um dos caras mais relevantes aí nesse tema. Obviamente não deve ter sido tão barato. Maravilhoso. Né? E às vezes você pensa, nossa, com esse dinheiro eu podia fazer, sei lá, X ações. Só que o Bulgarelli é o cara que o CEO, o cara do conselho, vai ouvir. E aí esse engajamento, às vezes uma sessão de mentoria com o Bulgarelli vale para você depois destrinchar todas as suas outras ações. Às vezes não. Às vezes vale mais a pena você pegar e fazer mais coisas com a média gerência, com a base, enfim. Aí volta naquele assunto do início de conhecer o seu momento, a sua organização e traçar uma estratégia. Eu acho que o mais importante é a gente parar de achar que diversidade e inclusão vai vir instintivamente, intuitivamente e assim, let it go, meio Elsa, né? Não vai. Vai ter que ter uma intencionalidade. Agora, qual a estratégia que você vai traçar? Aí são outros 500, né? Já até acho que contempla a pergunta, algumas perguntas na sequência, que é falar sobre o desenvolvimento, né? Enfim, quais são essas ferramentas e treinamentos da Daisy perguntou, eu acho que a gente acabou contemplando nisso. E eu queria passar para vocês comentarem um pouquinho sobre os programas de recrutamento e seleção, né? Então, critérios de seleção, esses desafios, mas eu queria dizer, para a gente pincelar, porque teremos um ciclo de estudos só sobre isso. O próximo. Né? Do dia 23 de julho. Então, também já fica aí com a participação da Carla, que eu vi que está por aqui já. E aí tem mais alguns a confirmar, né? Mas eu fico o gostinho aí para vocês voltarem. Então, a gente vai falar sobre recrutamento inclusivo. Inclusive, a Diverse, né? A Bia faz esse trabalho aqui, né? Focado no Sul, mas em qualquer lugar. A Clau A gente está com cliente em São Paulo agora. Aí, ó, chiquérrima. A Clau faz também na Vert. Então, a gente vai falar bastante sobre isso no próximo encontro. Mas pensar que é intencionalidade. Achar que, putz, vai aparecer o candidato que você quer, que você, né? Enfim, diversidade. Agora, tem uma outra pergunta aqui, que eu não sei de quem é, porque o nickname está, tipo, em código cifrado, mas ela... Essa pergunta vai ter que ir para o seu webinar de depois, não é? Então. Ok. Então, vamos lançar a pergunta para o meu webinar das 8, que é falar sobre a dificuldade das mulheres em negociar salários e promoções. Né? Isso é um tema que é um pouco mais específico, mas, enfim, a gente pode comentar. Eu vou só passar aqui para ver se tem mais alguma pergunta específica, assim, sobre essas questões. Enquanto você passa aí, pode? Pensei, como já tem bastante gente saindo, eu pensei em passar para as considerações finais de cada uma de nós. Eu acho que era isso. O pessoal estava agradecendo, etc., falando, né, dessas questões das dificuldades específicas das mulheres. Então, acho que a gente pode encaminhar, né, para as conclusões, já deixar os convites, mas depois a gente faz o fechamento institucional, né, Bia? E aí acho que a gente pode até falar do comitê, do ajuda aos comitês, do nosso produto do comitê, que também pode ser uma coisa interessante. Legal. Vou fazer uma falinha final, daí você faz esse encerramento, então, antes de passar para a Milka e para a Cláudia se despedirem. Tem um ponto, então acho que a Thay falou de intencionalidade agora, acho que é fundamental, assim, se fosse para escolher uma coisa para uma palavra para encerrar, eu escolheria o começar, seja por onde for, aproveitando as oportunidades. Agora a gente tem muitas, né? A gente está num momento muito oportuno para pautar diversidade, as vulnerabilidades estão à tona em meio à pandemia, o antirracismo está em pauta, então tem muitas portas de entrada, mas com intenção, né? Sabendo onde se quer chegar. Ou pelo menos com a intenção de, talvez a gente não saiba exatamente onde quer chegar, mas com a intenção de fazer mudança efetiva. Esse é um ponto. E o segundo ponto, porque a gente não passou por isso, eu queria dizer assim, que eu acho que não tem
mais espaço para a diversidade que não seja interseccional nas empresas. Só explicando um pouquinho de interseccionalidade, né? Olhar para a diversidade como um todo e olhar para todos os públicos. Então, a gente precisa pautar a realidade dos profissionais negros, das mulheres negras, das pessoas com deficiência, de todos os recortes possíveis. Por que eu estou falando isso? Quando a gente começou a caminhar em diversidade há uma década atrás, como a Milka trouxe, né? O Paranabanco começou mais para pessoas com deficiência antes de ir para outros temas de diversidade. Isso é muito comum, a gente escolher um público e trabalhar nesse público e depois vai enxergar lá na frente qual público que a gente não contemplou. Então, já que vai começar, vamos começar olhando para a complexidade do ser humano e fazendo essa comparação com o retrato da sociedade. Para mim, essa é a dica com a qual eu queria fechar, que é uma dica de ouro aí. Milka, Clau, fiquem à vontade para fazer considerações finais aí. O tempo foi curto, mas foi maravilhoso. Gente, como passou rápido, meu Deus. Já imaginávamos. Eu só quero agradecer, na verdade, o convite. Para mim é sempre muito enriquecedor e eu gosto muito de troca, inclusive me conectem lá no LinkedIn. Gosto muito de conhecer pessoas e trocar, porque eu acho que é assim que a gente cresce muito. E eu quero dizer que apesar de ter comentado sobre o nosso caminho dentro do banco ali, ainda é um caminho, tá? Então, se eu posso deixar um recado aqui para quem está começando, concordar com a Bia e dizer: comece do lugar onde você está. Então, comece e acredite que isso vai se refletir dentro do RH, dentro da sua instituição, criando algum comitê, sabe? Faça alguma coisa já, né? Não dá para ficar parado aguardando a estrutura perfeita, a estratégia perfeita. A minha rede de RH, ela sempre fala que o ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, às vezes, a gente fica parado esperando para fazer melhor, melhor, melhor e não faz nada, não adianta. A gente está falando de pessoas e pessoas que, enquanto a gente está nesse movimento para tentar saber o que vai fazer, estão lá passando por situações muito difíceis e delicadas, e a nossa própria empresa também não está tendo o seu 100% de produtividade, porque as pessoas não conseguem, né? Então, eu acho que é olhar para esses dois ângulos. E a outra coisa seria a resiliência, né? Vão aparecer muitos problemas, talvez você vai precisar dar um passo atrás para dar dois para frente de novo, e não tem problema, não tenha vergonha sobre isso. Um outro aprendizado que eu tive do dia a dia foi: não se apegue a nenhum programa, projeto, não se apegue, porque talvez o melhor para o todo não seja aquele que você acha que é lindo e perfeito. Então, talvez vai ser começar pequeno, talvez você queria começar pequeno de uma forma profunda, com muito conhecimento, e não, talvez vai ser espalhado mesmo, com poucas pílulas de conhecimento. Não tem problema, gente. Então, não se apegue. O programa, a ideia, isso não é seu exatamente, que está começando aquilo, mas é por um bem maior, para favorecer e valorizar muitas outras pessoas. Obrigada, gente. Obrigada, Milka. Linda. Eu queria também agradecer, é sempre muito bom trocar, acho que é assim que a gente vai aprendendo. E acho que tem uma dica, assim, além de tudo que vocês já falaram, que eu concordo com absolutamente tudo, o que eu diria também é: a gente que trabalha com isso tem os nossos vieses. Então, sempre se olhar, porque muitas vezes a gente pode não estar sendo inclusivo, porque a gente, enfim, vai fazendo, né? Tem tanto conhecimento e às vezes tanta informação, e a gente espera que o outro do outro lado também tenha, muitas vezes. E muitas vezes ele não tem. Aliás, na maioria das vezes ele não tem. E a gente acaba muitas vezes não tolerando, não tentando entender o que tem por trás. E isso afasta, isso não aproxima, para que a gente consiga, de fato, evoluir. Se a gente quer evoluir, de fato, na agenda, a gente precisa trazer as pessoas para junto da gente. E é tão interessante, assim, eu vejo, às vezes, posturas de muitas pessoas que trabalham com diversidade com uma postura tão exclusiva, tão excluindo, porque eu não aceito que o outro erre. E, gente, é um aprendizado para todos nós. Todos estamos nessa jornada de aprendizagem. Então, ter essa tolerância, eu acho que muitas vezes ajuda também a trazer, seja lá a audiência que for. Bom.
Obrigada, Clau, maravilhosa. Tainá. Então, eu já vou encaminhar aqui para o encerramento. Quero agradecer novamente, mais uma vez, vocês pela generosidade. Várias pessoas aqui no chat agradecendo muito essa generosidade, o compartilhar. De fato, muito, muito rico. Eu sou fã dessa estratégia, né, de trocar e compartilhar. Acho que nada que é bom deveria ser um segredo, né? Infelizmente, a gente vive uma lógica ainda que não é muito dessas, mas eu acho que tudo que é muito bom a gente deveria compartilhar. E, enfim, agradecer também todo mundo que ficou aqui até o final e quem, né, não conseguiu ficar também, porque de fato dedicar 1h30, ainda mais nesse período, a gente está quase louca, né, de reuniões e lives, etc. Quem animar para o after, quiser vir para o meu webinar, é bem-vinda, mas também é super compreensível o cansaço de lives. E, então, comentar que, né, nós teremos nosso próximo encontro aí na última quinta. Eu não decoro mais datas, desapeguei, porque É 23 de julho. 23 de julho, teremos aí o nosso encontro para falar sobre recrutamento inclusivo, falar sobre esse tema que é um mistério para muitas pessoas que começam a trabalhar, né, com diversidade e inclusão. Não é simples, né, é uma estratégia que precisa realmente ser pensada. E todos os nossos encontros, então, continuam, né, até o final do ano, sempre na última quinta-feira do mês. Fiquem à vontade para nos adicionar no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, nos procurarem. São todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. E eu ia... eu coloquei o meu contato, se alguém quiser. Legal, muito bom. Conectado. Desculpa, eu não pedi permissão, mas eu coloquei. Imagina, pode... Inclusive, a gente tinha que pensar, né? Aqui fica nosso comentário para as próximas, se a gente descobre algum jeito de adicionar aquele QR Code do LinkedIn que a gente faz nos eventos. Legal. Verdade. Vamos pensar sobre isso. Mas, enfim, as nossas redes também estão aí, estão fáceis de achar. E por fim, enfim, eu e a Bia, além, né, da nossa parceria aqui no programa, a gente também está com uma parceria com um produto para comitês de diversidade que a gente construiu juntas, tentando pensar nessa lógica, né, de ser acessível para as pessoas que querem trabalhar mais profundamente com isso nas empresas e, enfim, tem algum recurso. Então, quem tiver também interesse, fica à vontade para nos procurar. E tem quem está focando especificamente em gênero e ainda não é signatária, também já fica aqui o convite para ser signatária dos webs. A ONU Mulheres está de portas abertas ou de Zoom aberto para todas vocês. Zoom, né, Thay? Tem sido... E acompanhem mesmo no LinkedIn, porque eu falo que se teve uma coisa que foi uma oportunidade que a pandemia trouxe, é que todos esses eventos maravilhosos, gratuitos, que a ONU Mulheres tem disponibilizado e que não teriam sido possíveis no mundo presencial dessa forma por questões de logística operacional mesmo. Então, isso é algo que a gente pode aproveitar. E no mais é isso, gente. Fiquem em casa, fiquem seguros, quem puder, né? Sim. Tainá, a gente não vai fazer uma foto? Aliás, uma foto não, um print. Eu fiz uma foto no começo, já postei, confesso que eu deveria ter pedido consentimento, desculpa. Muito bom. Acabei de lembrar e tirei um print aqui da tela também, viu? Depois a gente troca lá na porque tem gente que não tem gente que não tá com câmera aberta, né? Abram a câmera quem puder. Abram a câmera. Tem gente escondida. Cadê? Olha lá. Ai, que legal. É tão bom ver o rosto das pessoas. Eu também gosto. 1, 2, 3 e... Tchau, foi muito bom. Depois eu compartilho tudo. Gente, vamos aí. Estamos juntas. Se cuidem. Muito obrigada. Gente, boa noite. Meninas. Obrigada. Beijo, Até a próxima. Tchau, obrigada. Boa noite.